Estamos recebendo aqui, junto à Marazul FM, Rede Marazul, Canal 10 também, o nosso grande amigo Daniel de Oliveira, ultramaratonista, campeão mundial, e que vai bater um papo com a gente nesse dia, a respeito de superação, a respeito de motivação também, vai contar um pouquinho da sua história para a gente. O Daniel, ele é campeão mundial, recordista pan-americano, e também conhecido por ser um dos únicos a fazer todas as distâncias do triatlon. Daniel, seja bem-vindo, bom dia para você. Um bom dia, agradeço demais essa oportunidade de poder compartilhar um pouco as histórias e experiências, né, com todo o público. Vamos lá, Daniel, conta um pouquinho para a gente de onde é o Daniel, como começou a sua história no esporte. Bom, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né, mas passei a vida toda em Blumenau, em Santa Catarina, e agora estou vivendo em São Paulo, né. E comecei no mundo do esporte com 14 anos de idade, comecei com exercício de musculação e peguei gosto pelo movimento, né, consegui me conhecer através dos exercícios físicos e fui navegando de exercício em exercício, né? Comecei com musculação fez parte da base da minha vida durante 20 anos, mais ou menos, mais de 20 anos, e depois agreguei ciclismo. Primeiro veio o ciclismo, né, que serviu mais como meio de transporte, né, era mais um meio de liberdade do que propriamente uma modalidade esportiva. Depois fiz corridas de velocidade, 100 e 200 metros rasos, né, onde eu era o pior corredor da cidade, da minha idade, assim, eu era péssimo. E depois, com uns 20 anos, 19 anos, eu entrei no triatlon curto, que era o short triatlon, na época se chamava assim, né, hoje chamado de sprint, e fiquei uns dois ou 3 anos nesse triatlon curto, e depois saí do triatlon, né, fiquei com treinamentos funcionais e corrida, né, aí foquei na corrida, mas correndo distâncias normais, né, 5 e 10 quilômetros, e de vez em quando fazer uma meia maratona, assim, uma vez a cada 3 meses, né, até ler o livro do ultramaratonista Jim Karnazes, né, um americano, e contava corridas de 100 milhas, né, 160 quilômetros. No livro ele chegava a narrar uma corrida que era de revezamento de 300 quilômetros, que era feita com 10 pessoas correndo 300 quilômetros, né. E onde ele escreveu o nome dele no nome das 10 pessoas. Então ele fez a equipe Jim Karnazes, né. E ele correu os 300 quilômetros sozinho. Eu achei maravilhoso imaginar que isso era possível. 10 semanas depois que eu terminei de ler o livro, eu corri o meu primeiro 100 quilômetros, né? E aí nunca mais parei de correr. E fiquei 8 anos só na ultramaratona, fazendo corridas de 100 quilômetros e 24 horas, né? Quem corre mais em 24 horas. Meus melhores tempos foram 8 horas e 29 para 100 quilômetros e 206 quilômetros em 24 horas. E junto com isso, eu organizei várias corridas filantrópicas, né, onde eu corria 24 horas e vendia quilômetros para ajudar alguma entidade beneficente. E inspirado num amigo carioca, né, que também fazia isso, e ele chegou a organizar uma corrida de 300 quilômetros, né, que era em prol do Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, no Rio de Janeiro, e nós corremos do Rio de Janeiro até Minas Gerais, 300 quilômetros em 44 horas, ele e o Sérgio Cordeiro, que até então era o único ultra triatleta brasileiro. E durante essas 44 horas, o Sérgio Cordeiro ficou contando as histórias do ultra triatlon, das viagens e como eram as provas e tal. E eu fiquei apaixonado por aquilo e botei na cabeça assim que eu iria fazer isso, né? Isso foi em 2011. E aí em 2015 eu fiz o meu primeiro Ultraman. E aí em 2016 eu entrei no mundo do ultra triatlon com a distância de 5 vezes o Ironman. E aí venci a prova, 4 horas de vantagem na frente do segundo colocado, e pensei, cara, aqui é o meu lugar, né? Aqui é o Esse é meu meu lugar. chão. E aí ali eu fiz o quíntuplo em 2016, em 2017 eu fiz o Deca, em 2019 o Double Deca,
Em 2020 veio a pandemia, mas eu fiz 15 Iron em Penha, eu fiz 15 Ironman na Avenida Beto Carreiro. Aqui Aí, fiz de treino, porque não tinha competições por conta da pandemia, né? E aí fiz de treino. E aí, em 2021, fui vice-campeão mundial numa prova de 4 Iron no México. Em 2022, fui campeão novamente e estabeleci um recorde pan-americano no quádruplo também, aí venci a prova. E 2023 fui de novo para o Double Decker, né? E no Double Decker eu estabeleci o recorde pan-americano também, é o meu recorde até hoje, né? E agora esse ano vamos para o desafio supremo, 30 vezes a distância do Ironman, e vamos buscar mais um recorde pan-americano e quem sabe um mundial, né? Agora, vamos contar para o pessoal que está nos assistindo, está nos vendo nesse momento, está nos ouvindo através do rádio também. Nós temos aí 1 milhão de pessoas que estão nos ouvindo através da Rede Mar Azul. Daniel, conta para a gente quantos quilômetros tem um Ironman e quantos quilômetros tem esse Double, ECA, enfim. O Ironman é a prova de triatlo mais famosa do mundo, né? Aqui no Brasil ela acontece no mês de maio, né? Sempre no mês de maio. E o Ironman ele tem a distância de 3 km e 800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida, de forma contínua, né? Onde o campeão da prova faz em torno de 8 horas, um pouco abaixo de 8 horas, né? E a prova que eu tenho o recorde pan-americano é 20 vezes isso, sem parar, né? Então, 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida, né? O recorde que eu estabeleci foi isso tudo em 23 dias, né? Onde eu fiquei 2 dias nadando, 11 dias pedalando e 10 dias correndo. Tá, agora vamos contar para o pessoal como que você faz para ficar todo esse tempo sem dormir? Ou dorme um pouco, para? Sim, quando eu estabeleci o recorde, eu fiz toda a natação sem dormir e consegui mandar 200 e poucos quilômetros direto sem dormir. Então foram 2 dias e meio, quase 3 dias sem dormir, né? E aí eu dormi, essa primeira vez aí eu dormi por 5 horas e depois eu estabeleci uma pausa de 4 horas por dia para dormir. Então, eu tinha 20 horas de ação e 4 horas de intervalo, né? E nem sempre era contínuo, assim, às vezes eu fragmentava essas 4 horas ao longo do dia, dependendo do dia, do calor, né, de como estava se sentindo naquele dia. Cada atleta faz a sua estratégia de acordo com a sua escolha ou a sua necessidade, né? Eu queria que você contasse quando que você foi campeão mundial e também que você explicasse sobre esse desafio que acontece agora em setembro desse ano. Eu fui campeão em 2016 no quíntuplo e fui campeão em 2022 no quádruplo, né? E tem o recorde pan-americano, eu tenho no Double Decker de 2019, que é dos 20 Ironman, e tenho o recorde pan-americano no quádruplo também, em 2022. E aí eu tenho uma prata no Deca e tenho 2 bronzes, né? E agora para o triplo Deca, que é a maior distância que já existiu entre qualquer modalidade esportiva, né? Nada pode ser maior do que isso. Como é uma prova inédita, né, no mundo, o campeão dessa prova vai ter o recorde mundial, né? Então vai ser a primeira pessoa do mundo a completar 30 Ironman contínuos, né? E quem bater o recorde mundial vai ter o nome no livro dos recordes, né, o Guinness Book. Quantos metros dá isso? Os triplo deca são 114 quilômetros de natação, 5.400 de ciclismo e 1.266 de corrida. O tempo limite são 45 dias e a minha meta é fazer em torno de 30 dias, né? Muito bem. Agora, o intuito dessa entrevista aqui, Daniel, justamente é falar sobre superação, sobre limite do nosso corpo, limite da nossa mente. Gostaria que você falasse sobre as pessoas pensarem que algo é impossível, seja no trabalho, seja na sua vida particular. Gostaria que você falasse sobre o impossível. Eu participei da sua palestra e achei bem legal. Que ótimo, obrigado. Eu costumo dizer que impossível é tudo aquilo que a gente não tenta fazer, né? Porque
pode ser uma coisa extremamente simples, né? Mas até que você se mova na direção dessa coisa, não tem como, simplesmente se torna impossível que você realize. Pode ser passar uma vassoura na casa, por exemplo, entende? Se você não se mover, isso nunca vai acontecer. E qualquer coisa da vida funciona dessa forma. A ideia de impossível é porque tem uma mentalidade que é muito imediatista, né? Então, eu quero, sei lá, eu quero comprar um carro, por exemplo. O carro custa 100 mil. Mas eu não tenho 100 mil, então não dá para comprar o carro. Sim, hoje, neste momento, não dá. Mas se você começar a economizar, ou se você começar a ganhar mais, né? Ou dar um upgrade no teu trabalho, ou conseguir um trabalho melhor, por exemplo, então você já cria uma perspectiva de poder gerar recursos para poder comprar esse carro, por exemplo. Então, a questão é, quando você se move diariamente em direção a algo que você deseja, você começa a construir a realidade de transformar o impossível em realidade. Esse é o ponto. Por exemplo, alguém que está começando no triatlon hoje, fazendo lá um short triatlon, né? De uma prova de 1 hora e pouquinho. Essa pessoa pensar num double decker parece impossível. Só que se essa pessoa fizer um short triatlon bem feito hoje, e daqui um mês ela puder fazer um triatlo olímpico, e dali 3 meses fazer um meio Ironman, dali 1 ano fazer um Ironman, ela já começou a construir um caminho que vai levar ela para um double decker. E é dessa forma que a gente materializa aquilo que parece impossível. Então, por exemplo, você desejo algo. Quero emagrecer, por exemplo. Estou pensando em emagrecer. Mas eu não vou sair de casa porque hoje está frio. Sempre arrumando desculpas, né? Então, como chegar ao sucesso sem, por exemplo, cortar a pizza, cortar alimentos não saudáveis? Isso. Sim, é porque é uma atitude diária, entende? É atitude diária. Você não tem que esperar passar uma vida inteira para aí você ter algum resultado. É a questão, o que você fez hoje que te leva na direção daquilo que você deseja. Por exemplo, hoje você abriu mão de uma pizza ou de um refrigerante pensando em emagrecer, entende? Se você fez isso, que legal, você está mais próximo do emagrecimento. Você caminhou 30 minutos, que legal, você está mais próximo do emagrecimento, entende? Atitude diária. Quando a tua atitude diária pactua para aquele objetivo gigantesco, cada dia é um degrau na direção daquilo que você deseja fazer. É bem simples assim. O básico diário bem feito leva a resultados extraordinários. A ideia de impossível, a ideia imediatista, querendo acreditar que eu quero agora. Não. Você não tem maturidade para ter isso que você deseja, e por isso você ainda não tem. Porque quando você desenvolve maturidade, você vai saber que 1 mais 1 é igual ao que você quiser. Você faz o hoje bem feito para ter um amanhã garantido. Mas se você não fizer o hoje bem feito, não existe amanhã. Essa é a máxima em qualquer segmento da vida. Muito bem. E a superação, Daniel? A superação de vida, às vezes o pai de família não tem sucesso no trabalho, no início, tem sofrido bastante, levanta cedo, abaixo de sol, abaixo de chuva, para dar o sustento para a família. A mãe sai de casa de manhãzinho, deixa as crianças em casa, volta à noite, não tem tempo para brincar. A superação, tudo isso, para que tudo isso passe e as coisas normalizem. Independente do segmento da vida que precisa de upgrade, né? Precisa ter um propósito. Cada atitude diária, ela tem que ser feita sabendo o porquê ela é feita. Se você trabalhar o mês inteiro pensando que o objetivo do teu trabalho é pagar um boleto, pagar um aluguel, pagar uma conta, então todo o dinheiro que você vai conseguir na tua vida vai ser simplesmente para pagar o boleto e pagar a conta. Então, você não pode pensar só na sobrevivência. A vida é muito extraordinária para a gente só sobreviver. A gente precisa viver. Então, primeiro precisa ter ideia. Como deveria ser a vida com abundância, a vida com fartura? O que deveria ter na vida? Ter clareza disso. Quando você tem clareza do que é abundância para você, do que é fartura para você, então você trabalha para buscar isso. Entende? Por exemplo, se você trabalha para pagar boleto, o mês inteiro, o teu esforço inteiro vai ser suficiente para pagar boleto. Mas se você trabalha para viajar para Nova York, por exemplo, então o teu esforço diário, mensal, vai ser para viajar para Nova York.
bem desse jeito. Quando a gente determina o resultado que a gente deseja, a gente vai pactuar a atitude diária com esse desejo. Eu não posso pensar em fazer triplo deca e treinar como se eu fosse fazer short triathlon. Se eu treinar como para short triathlon, meu condicionamento vai ser de short triathlon. Eu tenho que ter a mentalidade de triplo deca, senão é impossível fazer. Aí vou ficar no mundo da fantasia. Então, todas as pessoas, por mais difícil que seja a realidade que ela está vivendo, ela precisa sonhar mais, precisa sonhar mais alto. Não pode simplesmente desejar o suficiente. Entende? Precisa ser extraordinário e não só ordinário. E não dá bola para aquela tiazinha que diz que não vai dar certo, né? Para dizer que não vai dar certo, tem uma fila gigantesca, né, cara? Para apoiar, para percorrer o caminho junto, aí ao longo da vida mesmo, se encontrar um ou dois ali, já é lucro, né? Então tem que abstrair as negatividades, as pessoas que vão dizer que quem você pensa que é para querer sonhar tão alto, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, entende? Eu ouvi muitas vezes. As pessoas não falam isso mais para mim, mas já ouvi muitas vezes, sabe? E aí, por ignorar esse tipo de mentalidade das pessoas ao redor, que eu fui capaz de fazer as coisas que eu fiz hoje. Hoje eu viajei para dezenas de países, sou o vice-presidente da Associação Internacional de Ultratriatlo, sou o único credenciado a organizar eventos esportivos de ultratriatlo nas Américas inteiras, incluindo nos Estados Unidos e Canadá, e sou reconhecido internacionalmente. E eu vim lá de um bairro lá de Blumenau, bem no cantão, onde tinha que botar sacola de plástico para atravessar a lama para poder chegar no ponto de ônibus para ir para a escola. E hoje poder ter o estilo de vida que eu tenho é uma conquista espetacular, entende? Sou muito grato a toda a jornada que eu percorri. E se um cara limitado como eu conseguiu fazer feitos extraordinários, eu digo, você também pode. Qualquer um de vocês que estiver ouvindo, você pode fazer também. Agora, ao longo dessa sua jornada, você deve ter visto muitas, inúmeras histórias de superação, né? Atletas ou semi-atletas que passavam por várias dificuldades, você também, né? Por várias dificuldades ao longo desses anos. Gostaria que você comentasse algo. Uma das coisas que tem em comum entre os atletas que eu conheço, né, que fazem o que eu faço, é que muitos deles passaram por situações muito extremas na vida, de vida ou morte mesmo, e deram a volta por cima e se tornaram ultras, né. Tem uma grande amiga minha canadense, ela trabalhava 14 horas por dia, assim, e era virada só em trabalho, e ela entrou numa estafa tão grande, e num dia ela estava saindo do trabalho, indo para casa, ela dormiu no volante, acertou um poste, que teve traumatismo craniano, fratura no corpo inteiro, ficou em coma 4 meses, e ela ouviu os médicos, em coma, ela disse que ela conta que ela ouviu os médicos dizendo, essa não levanta mais. E aí ela levantou e virou ultra triatleta, e hoje é uma das mulheres mais fortes do mundo, no mundo do ultra triatlo, né? Tem um amigo meu italiano que teve câncer no pâncreas, foi diagnosticado com 5% de chance de sobreviver, sobreviveu e virou Deca Ironman, assim. Tem um amigo meu argentino, teve um vírus na medula, os médicos disseram para ele é médico também, os colegas dele disseram para ele que ele ia ter que se habituar a viver na cadeira de rodas, e ele, chorando, ele falou, eu vou dedicar minha vida para mostrar que vocês estão errados. E aí hoje ele faz Deca Ironman, fez Double Deca também já, um por dia, né, ele fez também. Então são pessoas que a morte bateu na porta, sabe, e eles disseram, não, ainda não, sabe, e vivem uma vida espetacular, extraordinária. E eu sou muito feliz de ter o contato com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de mentalidade, sabe? Isso me fortalece muito. Quando eu passo por alguma dificuldade, eu sempre lembro da força que esses caras manifestaram e sei que eu posso aguentar um pouco mais. Agora, claro que também vale ressaltar que as pessoas não podem sair por aí correndo que nem louco, sem nenhum condicionamento, sem nenhuma orientação de um profissional, né, Daniel? Não, é que, assim, nada é da noite para o dia, né? É um caminho a ser percorrido e não é simplesmente uma repetição mecânica ali que vai transformar alguém em ultra, entende? Tem muito conhecimento, tem muito estudo, muita dedicação e é uma equipe por trás, né? Ao longo da vida, são muitas pessoas que passaram e ensinaram como percorrer parte desse caminho, né? Então, de novo eu ressalto, né? Faz o básico bem feito. O básico diário bem feito leva a resultados extraordinários. O grande desafio é encaixar uma rotina que você dê conta
de cumprir ela diariamente. Porque mesmo que seja algo extremamente simples, como caminhar 30 minutos, se você puder e colocar isso na tua rotina, da mesma forma que você dorme, na mesma forma que você toma banho, que você se alimenta, colocar o exercício físico, cara, em 3 meses você vai ser uma nova pessoa, entende? É como se você tivesse renascido daqui 3 meses, se você começar a fazer isso hoje. É bem simples assim, mas é desse jeito que se começa. Tá certo. Daniel, eu gostaria de parabenizá-lo pela brilhante história de vida que você tem e leva aos brasileiros nos 4 cantos do país, e deixar os microfones à sua disposição quando passar pela nossa região. Seja bem-vindo aqui na nossa emissora, e gostaria que você deixasse uma mensagem a todas as crianças que estão nos ouvindo nesse momento, para aquelas pessoas que sonham em ser alguém na vida, não só através do esporte, no esporte também, né, que é algo de superação, mas alguém que sonha em ser bombeiro, alguém que sonha em ser jogador de futebol, alguém que sonha em ser médico, alguém que sonha com a vida, em ter uma vida melhor, em levar uma vida de melhor qualidade para os seus filhos, que você deixasse essa mensagem, então. Bom, desde já, então, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite pelos microfones, né, pelo público que você está trazendo para me ouvir. E a mensagem, acho que é extremamente simples, assim, né? Se você tem esse desejo, e esse desejo é real, você sente isso, né? Quando você pensa nisso que você deseja, você sente aquele frio na barriga, ou aquele arrepio na espinha, mostra que isso já é teu. Mostra que dentro de você, você já tem os recursos necessários para alcançar isso, para ir buscar. E se você puder não dar ouvido para as pessoas que vão dizer que teu sonho é bobagem, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu digo, nada mais vale a pena do que isso, do que viver a vida em direção ao teu propósito, ao teu sonho. Quando você vive na direção do teu propósito, do teu sonho, cada dia é uma vitória, cada dia é uma realização, uma conquista. Você não precisa esperar para daqui a um ano. Hoje, você fez algo que te leva na direção do teu sonho, você dorme tranquilo e satisfeito, sabendo, um dia mais próximo daquilo que eu desejo, um dia mais próximo de viver da maneira que eu desejo. É bem simples assim. Você quer uma vida melhor, você quer prosperidade para a tua vida, estuda. Leia sobre coisas que você deseja aprender, não tenha preguiça de fazer isso, não tenha preguiça de percorrer o caminho que te leva para a vida que você deseja. Se conecte com pessoas que já vivem desse jeito, mesmo que seja por mensagem, por Instagram, por rede social, não importa. Já começa a se conectar com pessoas que vivem desse jeito para perceber o que as pessoas têm e que me falta. E começa a percorrer e começa a modelar essas pessoas, e você vai perceber que você já tem muito do que precisa para alcançar aquilo que você deseja. E, sobretudo, não desiste. Não importa a dificuldade que surja, não se entrega. Vai valer a pena. Básico assim.